chegaremos agora, no próximo dia 25 de março, aos 200 anos de história do Senado. A data marcará ainda o aniversário da primeira Constituição brasileira. Nos primeiros anos da década de 1820, o Senado era bastante diferente deste que temos hoje. Era, é claro, o tempo em que, pela primeira vez, políticos aqui e na Câmara dos Deputados se reuniam para discutir assuntos de âmbito nacional. Pela primeira vez, havia brasileiros que deviam tomar as decisões em nome de um país independente. Desde então, os desafios foram e têm sido muitos. A despeito de todas as virtudes de nosso povo, com razoável frequência, o vírus do mandonismo e do autoritarismo se faz presente em nossa história. Não foram poucos os momentos em que o Congresso Nacional foi dissolvido e fechado. Parlamentares tiveram seus mandatos cassados ou foram presos ou exilados. Isso é para lembrar o quanto é difícil e complexa a atividade da política. Muitas vezes, a opinião pública não se dá conta do quanto é exigido de um parlamentar. Porque somos parlamentares 24 horas por dia, 7 dias por semana, sem descanso. A política exige de cada um de nós a constante capacidade para dialogar, negociar, encontrar as soluções de consenso e que sejam as melhores para a coletividade. Fazer política, e esta casa faz política há 200 anos, exige paciência, equilíbrio e ponderação. São virtudes ausentes dos espíritos autoritários que tantas vezes deram as cartas na vida pública de nosso país. Entendo que a partir da década de 70, o Congresso Nacional se tornou a face mais vívida da política brasileira. Ainda durante aquela década, os parlamentares de então mostraram que o futuro político de nosso país exigia a existência de uma sociedade livre e plural. Vencemos o arbítrio e conseguimos elaborar a Carta de 1988, que, nas palavras de Ulisses Guimarães, é a nossa tão festejada Constituição Cidadã. Desde 1988, vivemos o nosso mais longo período democrático. São mais de 35 anos de experiência política rica da nossa história. É claro que a atividade política só se aprende fazendo. A cada dia, uma nova lição se agrega à cultura política do nosso povo. No ano passado, no dia 8 de janeiro de 2023, tivemos a mais dura aula na escola da democracia desde a Constituição de 1988. Alguns insatisfeitos e inconformados com os resultados eleitorais, ferozmente e infelizmente, atacaram as sedes dos poderes da República, inclusive esse sagrado recinto da democracia. Foram derrotados, mas foi um sinal de alerta a todos nós. Pensávamos que a nossa sociedade havia sido vacinada contra o vírus do autoritarismo, mas, assim como nas vacinas, o antígeno da democracia precisa sempre estar sendo renovado. Muitos, lamentavelmente, ainda veem a democracia como um defeito do nosso país. Eu discordo plenamente dessa má ideia. Por mais problemas que tenha o Brasil, e são muitos, a começar, presidente Renan Calheiros, da brutal desigualdade social, mas defender a democracia significa, antes de mais nada, ter fé e acreditar no potencial da nossa gente brasileira. O Brasil, o brasileiro, a brasileira não precisam de tutela e nem de tutores. Por isso é tão importante a cerimônia de hoje. É preciso reforçar os nossos símbolos e ter orgulho do que eles significam. O Senado está lançando
medalhas comemorativas dos 200 anos de sua existência. Abre-se aqui a programação de vários outros eventos relativos ao bicentenário dessa casa. Mauro Benevides, senador pelo Estado do Ceará, exerceu 2 mandatos no Senado Federal, entre os anos de 1975 a 1982 e de 1987 a 1995. Ainda exerceu o cargo de primeiro vice-presidente da Assembleia Nacional Constituinte em 1987 e foi presidente do Senado Federal no biênio 1991 a 1993. O excelentíssimo ex-presidente do Senado Federal, deputado federal Eunício Oliveira. O deputado Eunício Oliveira foi senador pelo Estado do Ceará no período de 2011 a 2019. Exerceu a presidência do Senado Federal entre os anos de 2017 e 2019.